É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem a argumentação e a resposta pra você. Eu deixei na conclusão, se tá nervoso se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Boa noite! Já é boa noite? Não é. Boa tarde. Ah, moleque, vamos que vamos. Pô, eu vi que o pessoal tava triste aí que tem aula de matemática, cara. Infelizmente, eu vou ter que dar 2 tempinhos de matemática hoje. Mas vai dar tudo certo. Vocês vão pegar a manha, porque hoje é só círculo e suas partes. Então, pouquinha fórmula, tá? A gente vai fazer bastante desenho. Vai dar tudo certo no final. Hoje a gente vai bem devagarzinho, pra chegar. Eu quero ver como é que vai estar aí, ó. Ah, o pessoal não tava entendendo. É que eu tava cantando, é isso? Só falou que tá bugado. Não tô bugado nada. Eu canto essa música há 10 anos, rapaz. Me respeita. Vamos que vamos. Olha só, então hoje a gente vai falar da área do círculo. Mas para falar da área do círculo, eu vou precisar lembrar de um conceito que nós já trabalhamos, que é o comprimento da circunferência. Lembra disso? O comprimento é o contorno, tá? Então, ó, eu botei comprimento do círculo só porque a gente vai falar, né, da parte que tá, né, na aula de hoje do círculo. Eu falei para vocês da diferença entre círculo e circunferência, né, e disse que isso era besteira, isso era, né, um detalhe, né, só para relembrar. Círculo é o tudo, né, o todo pintado aqui, a região. E circunferência a gente ia chamar só do contorno, né? Então eu posso chamar de perímetro, eu posso chamar de comprimento, eu posso chamar do que eu quiser, né? Tem vários nomes. O ideal, né, o principal para mim, é que você saiba que o contorno é 2πr, tá? Pô, viu, por que isso é importante lembrar que o contorno é 2πr? Lembra disso? O áudio tá ruim mesmo? Será? Alô, alô, alô? Melhorou? Não? Vamos testando. Se tiver alto ainda, a gente vai fazendo aqui um Tchotchkovsky aqui até ficar bom, tá? Então, voltando para a aula aqui, a gente vai falar do comprimento, tá? E por que eu preciso do comprimento? Porque, como eu falei para vocês, área, lembra da primeira aula de área? A gente vai pegar uma figura que a gente já conhece e vamos tentar povoar aqui a região do círculo até completar ela toda. Isso parece bem difícil, né? Visto que a gente está falando pela primeira vez de uma região que é curva, tá? Então vamos fazer aqui uma primeira estratégia, né? Vamos pegar um círculo aqui, ó, tá vendo essa figura pintadinha? Vamos pensar que é uma pizza, tá? Aliás, tá dando a hora da fome, né? Daqui a pouquinho a gente vai comer. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu pegar essa minha pizza e dividir em um monte de fatia, tá? Eu consigo imaginar que essa fatia ela é para mais ou menos um triângulo. Dá pra gente ter essa ideia de que é um triângulo? Ah, Vilga, eu não posso dizer que é um triângulo. Por quê? Porque vai ter uma parte curva, né? Essa é verdade, vai ter uma parte curva. Então, se eu pegar essas fatias e separar... Tá vendo que eu fiz aqui, ó, de 2 cores? Ó, uma parte mais clara desse lado e uma parte mais escura do outro lado. Se eu separar essas fatias e construir esse desenho aqui, ó, você tá vendo que ainda assim tem uma estrutura aqui, ó, um pouco arredondada, que são as bordinhas da pizza? Você concorda que se eu fizesse pedaços menores, essa parte curva, ela ia ficar cada vez menor, e ela ia se aproximar de uma reta? Consegue ter essa ideia? Sim ou não? É para pensar no bem pequeno mesmo, tá? No infinitesimal. A ideia é a gente fazer essa separação, né, com fatias cada vez menores, ó. E aí você consegue perceber que essa parte curva, ela já está mais sensível do que essa aqui? Sim ou não, gente? Fala pra mim aí, cadê o chat aí? Ó, se eu pegar e fizer fatias de pizza cada vez menores, a parte curva vai se aproximando de uma reta. Show? Beleza? Então o que eu quero mostrar? Que de qualquer forma, metade do meu contorno, ó,
todas as bordinhas da pizza da parte mais clara vão estar aqui embaixo. Ó, vão estar aqui embaixo. E todas as bordinhas das fatias mais escuras vão estar aqui em cima. Show? Bom, quando eu fizer isso de maneira que fique reto, tudo reto, a minha figura vai ficar assim, ó, bem pequenininho. Tá vendo? E aí, aqui, ó, eu tenho metade do comprimento da circunferência. Como o meu contorno é 2πr, você sabe que metade é πr. Show? Pô, Vilgui, por que aqui tem um R? Porque a distância que você tem, ó, do centro da pizza até a borda é R, é o raio do círculo. Então aqui eu montei uma estrutura, ó, parecida com um retângulo, e aí a área desse retângulo é base vezes altura, tá? Então πr vezes r vai dar πr ao quadrado, que é a área do círculo, tá? Aqui eu poderia botar o rzinho minúsculo só para fazer referência a esse r que está no desenho, tá? Mas esse r que eu coloquei aqui representa o raio do círculo. Eu botei R grande porque aqui, ó, a gente usou o R grande, tá? O meu detalhe ali do maiúsculo e minúsculo foi errado no desenho, tá bom? Faz sentido isso aí? Faz sentido essa ideia que a gente construiu? Gente, essa é apenas uma maneira de mostrar o que eu quero mostrar para vocês, tá? Porque eu escolhi esse caminho porque eu acho que ele é bem visual, eu acho que ele é bem aceitável pra gente. E eu tô aqui partindo do princípio que aqui vai ser sempre uma curva, mas quando eu olhar bem de perto, eu vou ver uma linha reta, tá? Eu vou ver um segmento, mas eu tenho que olhar bem de perto para ver a curvinha, né, se transformando num segmento. Show? É aceitável? Faz sentido para vocês? Tá? Beleza até aí? Bom, então nós temos a área do círculo, πr ao quadrado, que é o que importa pra gente. Isso vai ficar no quadro pra gente trabalhar na aula de hoje, tá? Agora, e se eu tivesse que calcular a área de uma fatia da pizza, né? A fatia, como eu falei, não é um triângulo, né? O nome desse negócio é setor circular, tá? Então, para calcular a área do setor, eu preciso trabalhar a ideia de fração. Vem comigo para cá, ó. Ó. Vamos lembrar da ideia de fração. Bem, vamos voltar lá no ensino fundamental, tá? Olha aqui, ó. Se a gente olhar, já que vocês estão falando de comida, né? Vi que vocês gostaram disso. Vamos imaginar aqui um chocolate. Hoje eu comprei um chocolate, eu comprei um soufflé. Soufflé é bom. Gosto. Já comi. Aquele só o Bueno. Ó, o Bueno eu não tenho dinheiro não, você tá alto padrão aí a parada. Ó, peguei aqui um chocolatinho, meu soufflé, tá? E o soufflé ele veio assim, ele veio dividido desse jeito. Tudo bem? Quantos pedacinhos eu tenho, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então tem 12 pedaços. Né? E aí vamos supor que eu vá comer esses 3 aqui, ó. Tá? Quanto do chocolate eu comi? Ah, viu? Pera aí. Você comeu 3/12 do chocolate. Ou ainda, se você fizer a simplificação, né? 1/4 do chocolate. Mas viu como é que é 1/4? Imagina que eu tenho esse chocolate dividido em pedaços iguais, né? 4 pedaços iguais. E eu comi um desses pedaços. Quer ver? Ó, se o pedaço, ao invés de ser quadradinho, fosse assim, ó, em L. Vamos lembrar aqui, ó, que o formato, você escolhe. Ó. Se eu fizer
esse desenho aqui. Ó, você tem um chocolate aqui, ó, em L, outro aqui, ó, em L, todos do mesmo tamanho, tá? Outro aqui em L, e esse você comeu. Ó, são todos iguais, ó. Então você comeu um pedaço dos 4 pedaços. O que vai definir a forma que você escreve a fração é a maneira com que você dividiu o seu chocolate, que você dividiu o seu todo, né? Pô, viu, o que isso tem a ver com o setor circular? Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó, para as áreas. Ó, primeira área que a gente aprendeu foi a área do círculo. Como é que era a área do círculo? Você tinha aqui, ó, isso. A área do círculo era isso aqui tudo, ó. Bonitão, né? A gente escreveu que a área é πr ao quadrado. E eu quero agora trabalhar a ideia de setor. O que vai ser o setor circular, galera? O setor circular vai ser uma fatia. Ó, então eu vou pegar o mesmo círculo. Vamos fechar aqui o desenho. Ui, que barulhinho gostoso. Ó, vamos fazer um setor. Gente, esse setor, ele tem uma abertura. Essa abertura, ela é medida por um ângulo, né? Isso aqui tem um grau ou um radiano, dependendo da unidade que você escolher. Imagina que, na verdade, quando eu falo de círculo, eu tenho aqui, ó, 360 setores de 1 grau. Vamos voltar lá na nossa primeira aula do ano. A gente aprendeu que a pizza inteira tem 360 graus, tá? Pô, então aqui, Vilg, se aqui tiver 90 graus, é como se eu tivesse dividido a pizza em 4 partes iguais, ó. Ó, aqui não vai ser 90? Não é isso? Então a ideia, né, é que a gente tenha um ângulo. Esse ângulo central, ele vai definir a área que a gente está pegando. Então por isso a ideia de fração, porque o todo a gente vai chamar de 360. Pô, Vilg, então peraí, você está me dizendo que se eu fizer mais fatias, uma fatia vai ter uma representação menor em relação ao todo? Vai, porque o ângulo diminuiu, né? Então assim, quando eu falo que eu vou pegar uma pizza e vou dividir em 8 fatias, né? Se eu comer uma fatia, eu comi 1/8 da pizza, tá? Essa é a ideia, eu comparo o pedaço com a quantidade total de pedaços. Então se eu tiver um círculo e eu pegar um ângulo aqui, ó, sei lá, vamos chamar esse ângulo aqui de 70 graus. Qual é a área deste setor aqui? Ó, você está pegando 70 360 avos do todo, né? Porque é como se você tivesse 360 fatias de 1 grau e aqui você está pegando 70 dessas fatias. Vocês conseguem ver isso aqui legal? Não, calma que vai ter trigonometria ainda, João Vitor. Ainda vai ter trigonometria. Aqui é mais a ideia de fração. Porque aí a partir daqui, né, se eu pensasse num ângulo qualquer, que eu vou chamar de θ, tá? Como é que eu escreveria isso de maneira genérica? Ó, vamos pegar aqui o setor. Ó, o setorzinho aqui, ó. Aqui vai ter um ângulo que eu vou chamar de θ. A área
dessa região aqui, ó, é a área do todo, πr ao quadrado, porém eu vou pegar uma fração desse todo. Então, ó, a área do setor vai ser θ sobre 360, que ó, é a fração, e o todo é πr ao quadrado. Então, ó, eu vou pegar o ângulo sobre 360 e multiplicar pela área total. Essa é a ideia. Tudo bem? Faz sentido até aí, gente? Mole, é a mesma ideia de fração que você teve lá no ensino fundamental. Até aí, beleza? Sim ou não, gente? Foi? Show! É isso. Então nós já temos a área do círculo, já temos a área do setor circular, e agora a gente vai ter uma área que é a área da coroa. A área da coroa. Mas viu o que é a coroa? Coroa é assim, a parada, ó, eu tenho dois círculos concêntricos. O que significa isso, Vilg? Eles têm o mesmo centro. E aí, ó, coroa é essa parte daqui, ó. Ó, coroa, essa parte aqui. Viu? Como é que eu vou calcular essa área? Eu vou pegar a área grandona, ó, a área de tudo, tá? A área do círculo de fora aqui, ó, que vai ter um raio Rzão, e vou subtrair do de dentro, que vai ter um raio Rzinho. Então a área da coroa vai ser uma subtração de áreas, ó. Área grande menos a área pequena. Mas viu como é que você faz esse cálculo, ó? πRzão ao quadrado menos πRzinho ao quadrado, tá? Essa é a ideia da coroa circular. Faz sentido para vocês? Sim? Sim? Ah, Vigo, mas espera aí. Eu aprendi de outro jeito. Eu aprendi outras formas de escrever essa área. Sim, tem outras maneiras de escrever essa área. Mas, por enquanto, o que me interessa é que a gente esteja fazendo essa subtração de áreas. Tá bom? Beleza? Então, excelente. Então, aqui, ó, eu coloquei a figurinha para você ver. Ó, vem comigo para cá. Ó, eu coloquei a coroa. E aqui eu já escrevi, ó, diferente. Mas como é que pode você escrever diferente? Porque a única diferença entre a minha escrita daqui e do quadro é que eu coloquei o π em evidência. Então aqui, ó, se você perceber, o π, ele está presente nessas duas partes da minha conta. Então eu vou colocar em evidência. É só isso, tá? Mas a maneira com que eu vou escrever a fórmula vai depender muito do exercício, de como é que o exercício apresenta as informações. Legal? Show, 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 show. Área da coroa. Vamos lá, alguém perguntou? Sobe ali que eu quero ver quem é. Adriano. Vamos lá, Adriano. Vamos lá, Adriano. Posso apagar isso aqui, Adriano? De fração? Pode? Então vamos lá. Olha só. Vou colocar então o 3 para cá, tá, Adriano? Que eu vou ficar com mais espaço. Olha aqui, ó. Área da coroa. Aqui tá aparecendo? Tá, né? Então imagina, Adriano, que eu tenho uma circunferência grandona. Ó, circunferência, tá? E essa circunferência, ela tem um raio Rzão. Show? Se eu quisesse essa área aqui toda, é a mesma figura que está ali na outra ponta do quadro, hein? Se eu quiser essa área aqui toda, o que eu faço? O que eu faço? πr ao quadrado. Não é isso?
Ok? Então essa área vermelha é πr ao quadrado. Aí eu pego, Adriano, e faço outra circunferência aqui dentro, ó. Vou fazer isso aqui. Tudo bem? E aí essa parte eu tiro. Tirei. Tirar significa subtrair. Então, ó, aqui eu tenho uma outra circunferência, agora o raio é Rzinho. Então, a parte que eu tirei, é π Rzinho ao quadrado. O que sobrou, Adriano? Sobrou essa região aqui, ó. Essa região, ela vai ter o nome de coroa circular. Fez sentido? Agora, aqui é a área da coroa. Ok? Então a área da coroa é assim. Tem outras maneiras de escrever. E aí, o que vocês viram no slide é isso aqui, ó. Botou o π em evidência. Ficou assim. Tem ainda uma terceira maneira de escrever, se preferir. Isso aqui, ó, é um produto notável. Não sei se vocês lembram, mas é uma diferença de quadrados, né? Então, só para quem lembra, o produto notável, outra maneira de escrever seria assim, ó. Diferença de quadrados é a soma vezes a diferença. Ah, Vigo, mas eu não me lembro. Não tem problema, gente. Eu preciso que você saiba essa aqui, tá? Que é a principal. A partir dessa, você escolhe qual você quer escrever. Fez sentido? Tudo bem? Pode cortar o π? Não pode cortar o π não, Rebeca. Não pode cortar o π não. O π tem que ficar aqui na fórmula, ok? Tem que estar mantido aqui. Show? Que foi, Ellen? Fala comigo. Qual o problema até aí? Tudo de boa? Show de bola. Então vamos. Sabendo isso, gente, sabendo isso, eu resolvo qualquer questão de área com círculos, tá? Essas são as principais fórmulas que eu preciso saber. Então, joga aí, ó, tira o printzinho, foi maravilha, tá? Vamos ver então alguns exemplinhos, tá? Que são bem bobinhos, mas que vocês vão ver alguns desenhos e algumas palavras que são importantes, tá? Então vamos lá, primeira coisa. Qual é a razão entre a área e o perímetro de uma circunferência de raio R? Gente, não precisa nem fazer desenho, tem que saber apenas as fórmulas. Primeiro, o que é razão? Razão é divisão, né? Uma coisa dividida por outra. Então a gente vai dividir a fórmula da área pela fórmula do perímetro ou comprimento, tá? Por isso que eu falei no início da aula de comprimento, para você associar que perímetro e comprimento vão ser a mesma coisa, que eles podem ser utilizados, tá? Nos exercícios e são equivalentes, é a mesma coisa, significa a mesma coisa. Então vamos fazer isso. Posso apagar tudo isso aqui? Já printaram? Já printaram? Então vamos. Então, vamos apagar. Vamos lá. Olha só. P1 diz o quê? Razão entre a área e o perímetro.
Tá certo? Então vamos lá. Vamos lembrar. Área πr ao quadrado. Comprimento 2πr. Tá? Não pode esquecer, gente, das fórmulas. Então, ó, o que é a razão, gente? A razão é divisão, tá? É divisão. Então, ó, área dividido pelo perímetro vai ficar πr ao quadrado dividido por 2πr. Mas, Viúg, eu não sei resolver esse negócio. Vamos lembrar o seguinte, o que é r ao quadrado? Não é r vezes r? Então vamos fazer o seguinte, ó. Ó, πr ao quadrado é π vezes r vezes r. 2πr é 2 vezes π vezes r. Então, ó, o r morreu com r, o π morreu com π, e o que sobrou? Sobrou r sobre 2. Então, o que ele está pedindo aí pra gente, a razão que ele está pedindo é r sobre 2, e r sobre 2 está em alguma letra aí, que a gente vai ver já já. Beleza? Bruna, você vai ver que quando você estiver fazendo vários exercícios, algumas fórmulas vão ficar automáticas aí na tua cabeça, tá? E imagina, tem fórmulas aí de outras matérias que eu me lembro da época da escola. E olha que tem tempo, hein, que eu fui para a escola, né? Tem muito tempo. Mas tem coisa que você não vai esquecer. Por quê? Porque você praticou tanto que você aprendeu, né? Então eu não estou falando decore isso aqui agora, na hora de dormir, bota essas fórmulas aí no teu travesseiro, não é nada disso. Você tem que praticar. E aí, com essa prática, isso vai fazer sentido para você e, naturalmente, você vai usar essas fórmulas, tá? Então, vamos que vamos. Olha só, a próxima, tá aqui, ó. R sobre 2, você vai marcar aí a letra E. Show de bola? Caraca, tem um maluco falando árabe, é isso? Tira print aí que eu vou mandar pro meu avô. O meu avô é árabe. Se estiver xingando a gente, eu vou saber, hein? Vamos lá. Então, olha aqui, ó. Eu escolhi essa questão porque ela vai trazer algumas palavras interessantes para a gente trabalhar. Olha só, qual o valor da área do círculo inscrito num quadrado se a área do círculo circunscrito a esse quadrado mede 32π? Caraca, viu? Bolei. O que significa isso? O que é um círculo inscrito e o que é um círculo circunscrito? Sinistro, né? Então, vou fazer um desenho disso para você entender, tá? Então, ó, número 2. P2. Ó, ele fala que tem um círculo inscrito e tem um círculo circunscrito. Tá? Então, o círculo inscrito, gente, é um círculo que está é um círculo que está dentro, tá? Do teu quadrado. Então, vamos fazer um desenho aqui, ó. Quadradinho aqui, ok? Círculo inscrito, ó. Ó, ele tá dentro, ok? E o círculo circunscrito, vamos fazer assim, ó. Está fora, tá? Então essa é a figura. Eu tenho um quadrado que tem um círculo dentro e um quadrado, o mesmo, que tem um círculo fora. E aí é importante você perceber que os pontos
do círculo e do quadrado conversam, né? O que acontece? O cara que está dentro vai ter uma situação importante. Vamos chamar o cara que está dentro um círculo que tem raio Rzinho, tá? Você precisa saber o seguinte, ó. Aqui, ó, o Rzinho é metade do lado do quadrado, tá vendo? Porque se aqui é um Rzinho, aqui é outro Rzinho. E esses dois juntos, ó, formam o lado do quadrado, tá certo? Então, beleza. Então, a gente tem que saber que esse raiozinho, ele vale metade do lado. Show? Dá pra ver isso, tá certo? Agora, vamos pensar no círculo que tá fora. Ó, o círculo que tá fora, vamos botar aqui, ó. Esse cara é o Rzão, tá? Porque esse ponto aqui é um ponto da tua circunferência. Esse traço, gente, ele é metade da diagonal. Tá vendo? Porque se você vier pra cá, ó, você tem a diagonal do quadrado, né? Então, esse raio aqui, ele é metade da diagonal. Mas, Viug, eu sei a diagonal do quadrado. Já fizemos isso na aula de Pitágoras, né? A gente sabe que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Então, ó, você tem essas duas informações aqui, ó, né, dos raios. Pô, Viug, legal, legal. E para que eu quero essas informações? Para que eu quero isso, né? Vamos analisar agora, né? Isso aqui é uma informação genérica, tá? Que eu tô dando para vocês. Sempre que você tiver um círculo ou circunscrito a um quadrado, isso aqui vai funcionar, tá? Agora vamos ver as informações que são dadas pra gente. Fala comigo, fala comigo. Já cheguei depois sem entender nada. Aí é difícil, né, meu amigo Luiz Fernando? Vamos chegar na hora da aula, tá? Então, o que ele tá falando pra gente? Ele tá falando o seguinte, ó. Ele tá dizendo que a área do círculo circunscrito a esse quadrado mede 32π. Pô, Viug, então ele tá me dizendo a área do círculo. Quando ele me dá a área do círculo, ele tá me dando um raio. Mas, Viug, se ele tá me dando raio, ele tá me dando, ó, se ele tá me dando raio, ele tá me dando o lado do quadrado também. Mas, Viug, se ele tá me dando o lado do quadrado, ele tá me dizendo também, ó, o outro raio. Caraca, então tá tudo conectado. This all is connected. Tá? Tá tudo conectado. Então, presta atenção. Ó, área do círculo circunscrito. Vou botar do círculo, vou botar a área do circunscrito, já vai ficar implícito, tá? Então, ó, πr ao quadrado é igual a 32π. Tá certo? 32π. Aí o camarada vai fazer o seguinte, ó. Pan. Então, r ao quadrado é igual a 32. Agora, pessoal, eu vou descobrir o raio. Tá? Agora eu vou descobrir o raio. Como que eu vou descobrir o raio? Cuidado nessa parte, tá? Você vai tirar a raiz quadrada de 32. Ai, Viug, mas eu não sei fazer raiz quadrada de 32. Vem comigo aqui no cantinho, ó. Fatorou 32, ó. Tá? Ó, dividiu por 2, 16. Dividiu por 2, 8. Dividiu por 2, 4. Dividiu por 2, 2. Dividiu por 2, 1. Né? Como é que eu faço a raiz quadrada? A cada dois fatores iguais, ele vai sair do radical. Então, ó, esse cara sai do radical, esse cara sai do radical, esse cara fica no radical. Então, o raio é 2 vezes 2, raiz de 2. Ou seja, não gostei desse R aqui não, 4 raiz de 2. Tudo bem? Bom, se o meu raio é 4 raiz de 2, esse cara aqui,
eu consigo descobrir o lado. Mas, Vilg, vem pra cá, ó. Vem pra cá, ó. 4 raiz de 2 é igual a lado raiz de 2 sobre 2. Tá? Tudo bem até aí? Você consegue ver que o raiz de 2, ó, está dos dois lados, vai morrer. E o L é 8. Mas, Vilg, se o L é 8, eu consigo descobrir o raiozinho. O raiozinho, ó, o raiozinho é metade do lado. Se o lado é 8, o raiozinho vale 4. Mas, Vilg, o que eu faço com esse 4? O que eu faço com esse 4? Ele não pediu a área do círculo? Vem comigo. Vem comigo. Ó, qual o valor da área do círculo inscrito? Qual o valor da área do círculo que está dentro? Qual o valor da área do círculo de raio 4? Essa é a pergunta, tá? Então, a área é igual a πr ao quadrado, que é igual a π vezes 4 ao quadrado, que é igual a 16π. Fácil ou difícil, gente? Ai, Vilg, achei muita conta. Gente, essa questão, ela tá aqui por um motivo. Qual o motivo? Primeiro, entender as palavras inscrito e circunscrito, tá? Trabalhar a ideia de está dentro, tá? E conectar as coisas. A gente tem que parar com esse imediatismo de achar que as questões são todas óbvias. Não são, né? Eu preciso ter duas coisas para fazer a prova do Enem, tá? Boa leitura e interpretação, né? Para entender o que está sendo perguntado. E preciso de paciência. Por quê? Porque eu peguei uma informação, descobri outra informação, a partir dessa informação descobri outra coisa, e aí eu fui o quê? Indo atrás do que eu quero calcular. O mais importante é você precisa ter um plano, saber exatamente o que você quer e traçar uma estratégia para buscar, né? Então, ó, eu descobri que os raios, eles tinham uma conexão. Qual era essa conexão? O quadrado, né? Então, descobrindo o lado do quadrado, a gente descobriu qualquer coisa que ele pergunte. Explico de novo, Stephanie. Ele deu pra gente a informação da área do círculo que estava fora. A partir dessa informação, eu descobri o raio desse círculo, tá? Então, o raio do círculo que está fora é 4 raiz de 2. Sabendo esse raio, eu descobri o lado do quadrado. Como? Usando essa expressão aqui, ó. O raio é metade da diagonal do quadrado. Ó, o raio é metade da diagonal do quadrado, tá? Quando eu fiz essa relação, eu descobri o valor do lado. Mas, viu, o que você vai fazer com esse lado? Eu também sei que o raio pequeno é metade do lado do quadrado. E aí eu descobri o raio. Sabendo o raio, eu calculo a área do círculo, tá? Então é bem... Começa às 5h30 a minha aula, tá? É bem segmentado, assim, foi bem devagarzinho o que a gente precisou fazer. Tranquilo? Então tira um printzinho aí dessas... Vou sair dessa aqui também, tira das duas questões, tá? Então 16π... Opa, quebrei. Vamos ver se vai funcionar. Vamos lá. Foi, tá bom. Tá? E aí agora chegamos, finalmente, eu tenho 5 minutos, a uma questão do Enem. Essa é uma questão do Enem. E aí eu quero que você perceba que a primeira diferença é o tamanho do texto, tá? Então você que não lê bem, tem que tomar cuidado para não se perder nesse monte de informação que está aqui, tá? Então a gente vai fazer uma leitura, essa questão a gente vai fazer junto. Mas não quebrei não, Maria. Tá funcionando, tá? Eu achei que tinha quebrado. Senão tem que pagar isso aqui. O Leandro Vieira fica no meu pé, tá? Então a ideia é a gente pegar as informações
entender qual é a pergunta para saber que cálculo a gente precisa fazer, tá? Então vamos lá. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. Gente, a placa, ela é isso aqui tudo, tá? É uma figura estranha, por enquanto, tá bom? Então, o formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40, ó, aqui é o círculo. Diâmetro, galera, a gente já sabe que é o dobro do raio, tá? E ele tangencia os lados de um retângulo. Então, ó, isso aqui, ó, é um retângulo, ok? Tangenciando os lados de um retângulo. Sendo que o comprimento total da placa é H igual a 60, tá? Conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Qual é a soma das áreas, em centímetros quadrados, das 10 placas? Ou seja, eu vou calcular a área de uma placa e vou multiplicar por 10. Isso ficou claro? Eu acho que dá para entender isso fazendo a leitura, tá? Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar essa placa aqui, tá? Vou desenhar essa placa aqui no nosso quadro e vou marcar o que a gente vai fazer. Então vem cá, ó. Posso apagar tudo? O pessoal já printou, né? Vamos lá. Então, ó, nós temos essa questão que é do Enem, um treco mais ou menos assim. Tá? Ele diz pra gente que aqui vale 40 e aqui vale 60. Ok? Faz sentido isso? Ah, Vilg, muito bem. Para calcular, então, a área dessa placa, eu vou calcular a área da circunferência que aqui está, mais a área desse pedaço aqui. Esse pedaço é estranho, né, gente? Quando a gente viu na aula de áreas que tínhamos uma figura estranha, a gente precisava dividir, né, decompor a figura em partes que a gente conhecesse. E aí, como é que eu vou fazer isso? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse pontinho aqui, ó, e fazer isso. Aí, pessoal, nós teremos essa figura vermelha aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Essa figura vermelha aqui, ó, que é uma figura conhecida da gente. Pô, Vigo, mas será que é conhecida? É, porque olha só, aqui não é 40, o raio vai ser metade, não vai? Ó? Então daqui pra cá, ó, eu tenho o raio, que é 20. Mas viu que se o raio é 20, sobra quanto aqui pra baixo? Sobra 40. Mas viu que aqui também não é 40? É. Então que figura é essa? Essa figura é um quadrado. A gente sabe calcular a área do quadrado? Sabe. E essa figura aqui, ela é o quê?
ela é um semicírculo. O que é um semicírculo, gente? Semicírculo é metade do círculo. Tá? Então a área de uma placa a gente sabe calcular. Ó, a área da placa é a área do círculo sobre 2 mais a área do quadrado. Tá? Depois de calcular essa área da placa, você vai multiplicar por 10 e vai descobrir a área total a ser pintada pelo cara que foi aí, né, o cara que vai fazer o serviço aí que ele pediu. Beleza? Então, pra gente não se estender aí no intervalo, que eu sei que vocês ficam agitados, eu vou deixar isso aqui no quadro e a gente retorna na outra aula fazendo essa conta. Show? Então é isso. Beijo, até daqui a pouco. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.